O que a gente vai ver depois dessa revisão rápida e mais ou menos como é que está organizada a aula de hoje. A gente vai ver algumas curvas do transistor bipolar de junção, que são como é que ele se comporta e como está descrito no manual do fabricante, lá no datasheet do fabricante, como é que ele se comporta, como é que a gente vê essas características. A gente vai diferenciar porque existem transistores tipo NPN e PNP. Perdão, tá errado no título aqui. Aqui é PNP. Nós veremos mais a seguir que eles têm uma analogia aí entre tensões e correntes positivas e negativas. Os dois se comportam da mesma forma. NPN e PNP. Só com a polaridade das tensões invertidas e o sentido de circulação das correntes invertido, mas o comportamento é o mesmo do transistor. E depois a gente vai pegar e analisar e crescendo o nosso circuito aí, a partir daquele estágio bem simples de amplificação que a gente viu na aula passada e que a gente acabou de revisar rapidamente, a gente vai ver que agregando aquele estágio com mais alguns componentes e transistores montados em outras posições no circuito, podemos dizer com outras topologias, um transistor com ligações diferentes, a gente consegue fazer várias outras funções, não só amplificar a tensão. E já que é uma coisa que todo mundo tem uma ideia do que é, a gente pegou peguei os exemplos baseados em amplificadores de áudio, que são bem legais, porque tem bastante projetinhos na internet mostrando como fazer os amplificadores de áudio. Nosso objetivo aqui não é projetar, mas aproveitar eles para entender o que cada parte faz. Então a gente vai olhar eles lá do mais básico, um transistor, e vendo como os vários estágios se encaixam, para ter uma concepção geral, né? Curvas de um transistor bipolar de junção. Aqui a gente vai dar uma olhadinha e vai fazer a interpretação, na primeira parte da aula, de uma folha de dados do fabricante. Na página principal do curso, a gente tem no Moodle aqui, esse manual do transistor BC546, 547, 548, ABC. E se vocês quiserem, vocês podem abrir ela aí. Eu já tenho ela aberta aqui, esse PDF, conforme está disponibilizado para vocês. Vocês vão ver que tem um monte de modelo do transistor aqui numa lista, né? Um monte de nome, depois surge um ABC ainda. Não se preocupem, só muda uma característica deles entre esses vários modelos. E aí o fabricante vende com modelos diferentes. Essa aqui é a folha de dados dele que está disponibilizada. É uma das fabricantes chamada Fairchild. Naquele documentário que eu sugeri, inclusive sobre tecnologia dos japoneses lá, eles mostram quando foi criada a Fairchild. Agora eu lembrei, por coincidência. Mostra lá como surgiu a Fairchild, o que eles começaram a fabricar e depois cresceram. Curiosidade só. Mas esse fabricante é um dos muitos que fabricam esse mesmo modelo. Outros fabricantes também fabricam o mesmo modelo de componente, porque ele tem as especificações elétricas iguais. Então, você pode comprar independente do fabricante, ele vai ser igual. Para que a gente não tenha aqui que ler esse monte de dados aqui na folha de dados dele, eu peguei as partes principais que nos interessam resumir aqui na página da aula. Primeiro ponto que a gente encontra um transistor com um encapsulamento desse tipo, chamado TO92, é um transistor para operar com um sinal aí, com correntes baixas. E a marcação aqui embaixo indica terminal de coletor, mais à esquerda, base no meio e emissor na direita aqui. Isso aqui é o transistor mais comum, o formato de encapsulamento, esse TO92, mais comum que se encontra por aí em componentes para tratar de sinal. Vamos interpretar um pouquinho o que falam nessas tabelas aqui embaixo, que fala sobre questões de máximo ratings, né? As especificações máximas ou condições máximas de operação absolutas. A diferença entre aqueles vários modelos de transistor BC546, BC547, ou 550, BC548, 549, está muito ligada à tensão máxima que ele suporta entre coletor e emissor. E, se a gente olhar no nosso circuito embaixo, é a tensão máxima que vai surgir aqui, ó, em cima dele mesmo, durante a operação. A diferença, o BC548, por exemplo, suporta 30 volts no máximo. O BC546 suporta 65 volts. Existem transistores aí que suportam 200 volts, 1000 volts, 1200 volts, tensões bem mais altas. Não nessa série aqui. Mas basicamente o que diferencia entre alguns deles é a tensão de operação.
Se a gente for olhar em detalhes também na folha de dados, existem algumas outras tensões aí que diferenciam um pouquinho entre um e o outro, mas a gente não vai aprofundar muito nisso aqui. O nosso objetivo é entender, de forma geral, as especificações desse cara. Se a gente voltar um pouquinho na aula passada, vocês lembram que tinha uma tensãozinha mínima que surgia aqui na base entre base e emissor? Quem é que consegue me dizer qual era a característica dessa tensão que surgia aí? Tensão entre base e emissor do componente. Precisava de uma tensãozinha pequena, que tinha que passar um certo valor para começar a circular a corrente da base, na base dele. Nas simulações que a gente foi fazendo na aula passada, à medida que a gente subia a tensão nesse estímulo aqui, sinal, depois que passasse de em torno de 0,7, 0,8 volts, começava a circular a corrente e conseguia entrar e circular a corrente da base e sair no emissor. Esse comportamento aí, de passou um pouquinho do 0,7, 0,8, é típico de um diodo. Tanto é que na estrutura dele, né, NPN, forma um diodo ali entre a camada P e a N de baixo. E essa tensão V base emissor aqui, ó, é essa tensão que está descrita no datasheet, que ele diz aqui na folha de dados que é entre 700 e 900 milivolts, ou 0,7 e 0,9 milivolts, para condições diferentes, olha só. Se tiver 0,5 miliamperes na base, que é a corrente entrando aqui na base, ele vai ter em torno de 0,7 volts. Se tiver mais, tiver 5 miliamperes entrando na base, uma corrente bem mais alta, ele vai ter em torno de 0,9 volts. São tensões típicas para correntes que ele suporta na base. Beleza. Qual era o outro ponto em que a gente viu que o transistor se comportava muito bem? Ele era perfeito. A gente observava a corrente que entrava no coletor era sempre proporcional à corrente que circulava pela base. Chegou num ponto que não se comportou bem mais. Se alguém lembra aí o que aconteceu? A gente estava vendo que a gente ia aumentando a corrente circular na base, aumentando, mas chegou num ponto que não aumentava mais a corrente do coletor. O ganho não deixava de se manter constante. Naquele momento, o efeito que a gente observou tinha tanta corrente circulando, entrando no coletor, que a tensão de alimentação, 5 volts, menos a queda de tensão de R1, que a queda de tensão R1 é o valor da resistência R1, vezes a corrente circulando no R1, que no caso é a própria corrente no coletor. Então, a tensão de alimentação menos a queda de tensão no R1 fazia a tensão entre coletor e emissor ficar muito baixa, chegar bem perto de zero. E aí, depois que ela ficasse abaixo lá de algum limiar, 0,3, 0,25 volts, mais ou menos, a gente estimou pela simulação, que a gente via, deixava de manter essa proporcionalidade entre a corrente do coletor ser proporcional à corrente da base. Essa tensão aqui se chama, no manual do componente, VCE, saturação. Tensão de saturação entre coletor e emissor. Coletor e emissor. O fabricante diz, olha só, olha, no pior caso, quando eu tiver 0,5 miliamperes na base e 10 miliamperes no coletor, um caso de teste. No pior caso vai ser 250 milivolts, aquela tensão que precisa para ele funcionar bem como fonte de corrente. Se tiver mais que isso, perfeito, ele vai seguir funcionando muito bem como uma fonte de corrente. Se essa tensão cair, ele perde aquela característica e deixa de ser um bom amplificador. Tá perdido, não é um amplificador mais. Então, isso se chama tensão de saturação entre coletor e emissor. O fabricante já diz, a tensão que surge na base para ela ligar é essa aqui, e a tensão que precisa para ele operar bem como amplificador é essa daqui. E show, já temos duas grandes características que a gente precisa para decidir se serve ou não serve. A terceira é o tal do ganho, que aqui é chamado aqui por esse parâmetro HFE, que é qual o ganho entre o incremento que tem a corrente da base. Se eu aumentar 1 mA na base, quanto é que é o ganho para o coletor? Lembrem que lá em cima no nome do modelo tinha um monte de número e depois ABC?
Fica a dica aí, o fabricante, ele fabrica esses componentes em várias rodadas, fabrica um monte de componentes, ele vai lá e testa o componente. Ó, deu um ganho baixo, ele bota na classe A aqui e diz, ó, tal modelo, vamos dizer 548, BC 548A, você sabe que ele é a classe com menor ganho e vai ter o ganho entre 110 e 220. Cuidado, não tem nada a ver com tensão, ó, cuidado. Esse 110 e esse 220 é o ganho de quantas vezes maior a corrente no coletor vai ser do que a corrente que é na base. É um ganho do transistor. Ah, o fabricante foi lá, fabricou vários transistores e testou vários deles. Ah, alguns deles deram um ganho muito bom, muito mais alto. Olha, vou vender ele um pouquinho mais caro porque eu vou vender ele como sendo classe C. Ele tem um ganho mais alto, entre 420 e 800, garantido pelo fabricante. Então, não é que o fabricante faça os componentes com ganhos diferentes. Ele fabrica os que ficarem melhor, ele vende com classe C, melhores. E se não ficarem tão bons, ele vende como classe A ou classe B. Então, se eu for substituir algum deles, eu vou pegar... Eu peguei o classe B. Olha, se eu botar classe C ou classe A, pode não cair fora de como foi projetado o circuito. Então, eu vou ter que substituir por o mesmo nome do modelo e a mesma classe também. Para que todos os parâmetros sejam idênticos. Ele vai suportar a mesma tensão de operação entre coletor e emissor, parâmetro de cima. Ele vai ter a tensão de saturação similar, que é a tensão mínima entre coletor e emissor. Vai ter a tensão da base também similar. E, se eu escolher a classe também correta, A, B ou C, ele também vai ter o ganho necessário. Então, são os parâmetros que a gente precisa saber, que a gente tem que olhar no componente para saber se ele é equivalente ou não. São valores daqui, dessa série de componentes. Existem componentes de maior potência, ou de menor potência até, que trabalham com outras faixas de ganho. Essa faixa de ganho aqui, típica do C, é um ganho bastante alto. Componentes de maior potência, que são feitos para lidar com centenas de volts e correntes maiores que esse aqui, eles vão ter ganhos menores. Mas também eles são divididos em classes às vezes. Muito bom, a gente viu aqui o que nos importa, olhar na folha de dados dele que a gente não pode esquecer. Mas o fabricante vem com mais informação. E aí, se eu olhar um pouquinho mais para baixo lá, aquela folha de dados dele, descer um pouquinho mais aqui, vai ter um monte de parâmetros aí que, para nós, são parâmetros assim, de uma importância secundária. A gente vai cair nessa figura aqui. Característica estática, diz aqui embaixo. Mas o que quer dizer esse gráfico para mim agora? Por Deus que dá vontade de vender fora tudo. O que eu quero fazer com esse gráfico aqui agora? Aqui a gente pode analisar duas coisas. Eu vou voltar para a figura conforme está na aula, porque lá tem o desenho do circuito do lado. No caso, essa aqui. Aqui, ficou junto com o desenho do circuito. O que ele diz aqui embaixo? Só para a gente tentar entender o que diz essa curva aqui. Ele mostra várias linhas aqui, e cada uma delas tem escrita IB e um valor de corrente. IB e um valor de corrente, IB e o valor de corrente. A corrente está embaixo, está menor, e ela cresce aqui nesse sentido para cima. Quanto maior a corrente da base, que é IB, a corrente está circulando aqui, mais sobe nessas curvas. Quer dizer, se eu fixar um valor de corrente de base, eu sei que vou ficar em cima de uma curva dessas. Ó, a gente vai ver depois o que é esse termo. Eu polarizei ele com 50 microamperes. Eu botei 50 microamperes. Eu escolhi o R base para dar 50 micro. Se a gente lembrar, na aula passada, a gente viu, e no exemplo dava 30 micro. A gente pode mudar esse valor do resistor para dar 50 micro. E ele está polarizado. Ele vai ser equivalente a operar nessa curva aqui de baixo. O que quer dizer operar nessa curva aqui de baixo? Se a gente voltar naquele teste em que a gente queria ver quanto bom ele funcionava como uma fonte de corrente e variando a tensão entre coletor e emissor, ó, eu fazia flutuar a tensão lá da alimentação, subia e descia a tensão do coletor e emissor. Eu queria ver quão bom ele era e mantinha a corrente realmente constante. Essa tensão é o que mostra no eixo de baixo, que é o que mostra nessa direção aqui, ó, aumentando ou diminuindo. Olha que interessante se a gente for olhar, tentando analisar numa curva só. No exemplo de baixo lá, eu botei 50 microamperes de corrente na base. 50 microamperes, eu botei uma tensão sinal e o resistor R base foi ajustado para dar 50 micro.
A tensão entre coletor e emissor varia. Quer dizer, pode ser uma alimentação que não é regulada ou algum outro fator que faça variar a tensão do coletor. Se a gente olhar essa linha, ela está bem horizontal, né? Uma linha bem horizontal. O que ela quer dizer? Para vários valores de tensão do coletor e emissor, não importa o valor de tensão do coletor e emissor, se a gente olhar no gráfico vertical aqui, a corrente do coletor, a corrente que está entrando aqui no coletor, nesse nó, ou digo, nesse terminal aqui do componente, melhor, ela não varia, é uma linha horizontal. Quer dizer, desde lá de 2 volts, se tiver 2 volts no coletor, ou se tiver no coletor 16 volts, a linha é horizontal completamente. Tem a mesma corrente entrando no coletor. Desde que eu mantenha os 50 micro na base, que eu não tenha alterado ali. Isso funciona como uma fonte de corrente perfeitamente. Não importa a tensão que surge aqui, ele mantém a corrente constante. O que acontece quando a tensão fica muito baixa aqui, abaixo de 1 volt, vamos dizer aqui, bem na esquerda do gráfico aqui, nesse cantinho. Se a gente for olhar agora aqui. Nesse cantinho aqui, a tensão entre coletor e emissor ficou muito baixa, que é o que diz esse gráfico, né, olhando nesse eixo. A tensão do coletor e emissor ficou muito baixa. Ele para de funcionar como uma boa fonte de corrente. E nesse cantinho aqui embaixo, então, cai a corrente do coletor. Ela não consegue mais manter constante. Que é aquele momento em que a tensão do coletor e emissor é tão baixa que ele não opera mais bem. É isso que está mostrando nessa curva aqui. Na outra situação, essa eu estou citando aquele caso que a gente queria ver ele manter uma corrente bem constante, né? Na outra situação, a gente botou um sinal aqui, e esse sinal sobe e desce no tempo, a gente quer que ele seja amplificado. Nesse caso, ora a corrente na base é uma, ora a corrente na base sobe também, né? À medida que o sinal de tensão aplicado aqui antes do resistor na base, esse sinal sobe e desce, a corrente que entra na base também sobe e desce. A gente viu pela lei de Ohm lá que sempre fecha direitinho. Então, a corrente que está entrando aqui na base, eu vou ilustrar aqui do lado, ela também, em alguns momentos é mais alta e às vezes é mais baixa. Pode ser alguns microamperes, mas a corrente sobe e desce. O que significa isso? Que nesse caso aqui, à medida que a corrente é mais baixa, a gente vai olhar para uma linha mais de baixo, à medida que a corrente é mais alta, ele vai pulando para as linhas de cima. Aqui. E vai mudando a situação ou o ponto de operação que eu me refiro aqui. E aí vai pulando para linhas diferentes. O que quer dizer aqui? Se eu polarizar lá em torno de 50 microamperes e mantiver uma operação em valor mínimo, mais baixo, ele vai ter esse comportamento, uma fonte de corrente muito boa. Se no outro extremo eu for lá em cima e botar uma corrente de operação em 250 microamperes, que é quando o sinal está mais alto, ou se eu escolhi botar o valor médio desse sinal mais alto o tempo todo, ele vai operar mais perto dessa curva de cima aqui. E nessa curva de cima, se a gente pegar 2 pontos dela, vamos pegar um ponto aqui, desse lá embaixo. 6 volts e outro ponto um pouquinho para cima aqui. 14 volts. É a tensão entre coletor e emissor. Nesse caso, a gente consegue ver que a curva não... que essa linha aqui, ela não é perfeitamente horizontal mais, né? Quer dizer, mudou um pouco a tensão entre coletor e emissor, mudou bastante, na verdade, né? Entre 6 e 14 volts. Influenciou também na corrente que tinha no coletor, que é projetando para o gráfico aqui para o lado esquerdo. Então, nesse caso, dessas correntes aqui mais altas, já não tem aquela característica tão boa de manter uma corrente tão constante no coletor, como era se estivesse lá embaixo. Mas a gente não consegue evitar isso aqui. A gente vai ver, quando analisar os circuitos, que a gente tem que excursionar esse sinal na base, que ora opere com uma corrente mais alta, ora com uma mais baixa, ou seja, troque aqui, suba e desça nessas curvas, pule de uma para outra, para amplificar o sinal. Mas quanto mais baixa a corrente, melhor ele funciona perfeitamente e a corrente no coletor é perfeitamente proporcional à corrente da base. Basicamente é isso que o fabricante quer mostrar aqui por esse gráfico. Porque se você botar uma corrente muito alta, lá 400 microamperes lá em cima, na base, olha a grande inclinação que tem aqui. Quer dizer, a corrente do coletor, nesse momento aqui, ela não depende mais só da corrente da base que você escolheu.
Porque à medida que varia lá embaixo a tensão do coletor, se eu pegar também 2 pontos aqui, à medida que varia a tensão do coletor, também varia bastante a corrente, projetando para o lado de cá, ó, varia bastante a corrente que surge no coletor, que ele está drenando lá de cima. Que não é uma boa característica como uma fonte de corrente. Então, esse gráfico nos mostra, olha, se a gente operar com corrente mais baixa, vai ter um desempenho mais eficiente como uma fonte de corrente, que depois vai se refletir num ganho maior no circuito também. Mas, de toda forma, nosso objetivo é interpretar um pouco o que querem dizer essas variáveis nesse gráfico e o que elas têm a ver com a operação do transistor. Valores diferentes de corrente que surgem na base pulam de uma curva para outra aqui. E esse efeito de menor inclinação quer dizer que é uma fonte de corrente mais perfeita, e maior inclinação ele deixa de ser tão bom. Nesse caso, se a gente quer operar como amplificador, a gente quer trabalhar nessas curvas aqui que tem uma menor inclinação. Significa a gente vai escolher valores médios de corrente da base e aí mais baixos. Mas bem, a gente até agora olhou aqui o que o fabricante diz e como ele apresenta os dados para nós, né? Como a gente especifica o componente e como ele apresenta os dados para nós. Tentando entender, relacionando isso com aquele circuitinho que a gente ficou olhando durante mais de uma hora na aula passada aqui, esse mesmo circuitinho. O passo seguinte eu vou dizer para vocês. Ok, até agora nós olhamos os transistores tipo NPN, que era um diodo apontando para cima e um para baixo. Agora a gente vai olhar um transistor chamado tipo PNP, que ele é o irmão com a polaridade invertida do NPN. Se a gente vem aqui olhar no símbolo dele, memorizem esse símbolo aqui, vejam que tem uma setinha entrando, quase como se fosse um diodo, entrando aqui, do emissor para a base. Se a gente voltar lá no início da aula e olhar a revisão da aula passada, essa setinha estava no sentido contrário, vinha da base para o emissor, que é transistor tipo NPN. Então, o que a gente viu até agora, entra a corrente na base e sai pelo emissor. Por isso a setinha está nesse sentido e por isso tem um diodo formado internamente nesse sentido. O transistor do tipo PNP, ele tem a setinha apontando no sentido contrário, indicando que a corrente entra pelo emissor e sai pela base. Isso se refere ao sentido de circulação da corrente. Vocês estão vendo, inverter o sentido de circulação de corrente. Obviamente também que tem que inverter a tensão, porque ele é um componente que recebe energia. Então, se eu inverto a polaridade da tensão, a corrente, eu tenho que inverter também a polaridade da tensão, para ela circular naquela direção. É difícil dizer solto assim, mas ele é construído por uma camada tipo P, uma tipo N no meio, pequenininha, e uma tipo P também, embaixo. A nomenclatura dos terminais são a mesma. Agora vamos ver aqui como é que fica montado do lado um do outro, olha só. Esse circuito aqui está disponível para vocês também lá em material de apoio, se vocês quiserem baixar ou se quiserem simular ele. Não tem dependência nenhuma, basta baixar ele e o LTSpice tem todos os componentes necessários. Aqui na esquerda a gente tem um transistor, um determinado modelo, que é tipo NPN, que é o que a gente já viu até agora. A tensão na base aqui é positiva, circula uma pequena corrente na base, ela sai pelo emissor. Coletor e base. É o que a gente viu até agora. Basicamente, nessa configuração que a gente tinha, a gente media a tensão aqui entre o coletor e esse resistor como sendo a saída dele. E, ótimo. Até aí vocês já estão craques, dominaram. Do lado de cá, a gente tem um transistor tipo PNP. Se vocês olharem o código dele, é muito parecido do modelo ó, BC557 e BC547. É quase o equivalente PNP a esse outro aqui, que é o Q2 no nosso caso. Nesse caso do Q2, como é que ele vai funcionar? O que ele faz aqui é a corrente que entra pelo emissor, ela sai um pouquinho pela base. De acordo com essa tensão aqui, que vocês olharem, a tensão ela é mais baixa do que a tensão de alimentação aqui, ó. Essa pontezinha, a tensão é mais baixa, tá? 1 volt mais baixo do que a tensão de alimentação. Se ele está sendo alimentado com 20 volts, essa aqui está em 19. Então, circula uma corrente entre emissor e base aqui. Essa corrente também é limitada por esse resistor. E também tem uma característica exatamente como um diodo.
aqui. Então, depois que excedeu em torno de 0,7 volts, ela entra em condução. E a tensão, aqui do nó onde tem 20 volts, vai circular uma pequena corrente para esse nó de baixo aqui que tem 19 volts. Tem 1 volt abaixo. Que são exatamente valores similares ao que a gente já estudou, com 1 volt também ali. Depois que excedeu esse 0,7 e 0,8 volts, a gente divide a diferença de tensão que sobrou sobre esse resistor e sabe qual a corrente que circula aqui. Mas o mais importante, o que acontece no terminal coletor, aqui embaixo, também a corrente que sai do terminal de coletor, ela é proporcional à corrente que sai no terminal da base. Então, se a gente olhar, vejam bem, a tensão que a gente polariza, ela é negativa em relação ao emissor, tensão que a gente bota na base. No NPN, a tensão é positiva em relação ao emissor. E também a corrente que sai do transistor tipo PNP, que é amplificada no coletor, ela é proporcional à corrente que sai da base. Que aqui, nesse caso, a corrente circula nesse sentido e sai também nesse sentido. Sentido oposto de circulação de corrente, que era no nosso conhecido NPN. Que no NPN entrava a corrente na base e entrava a corrente no coletor. Nesse caso, ele sai corrente da base e sai corrente no coletor. Mas todas as outras relações, elas se mantêm. Porque também a corrente do coletor é proporcional à corrente da base, por um ganho, que também se chama HFE, se a gente for olhar lá no manual do fabricante. Também a tensão da base tem que ser um pouquinho maior que 0,7 ou 0,8, que é uma tensão do diodo, para ligar. Ok? São todos os dois dispositivos irmãos e similares. Só inverte o sentido de circulação da corrente e a polaridade da tensão entre emissor e base aplicados. Vamos abrir aqui um pouquinho. Agora eu vou abrir esse circuito, conforme está desenhado aqui, e mostrar umas condições de operação deles, para ver se a gente se entende aqui. Eu abri esse circuito, que já está com todos os parâmetros aqui, e nós vamos dar uma olhada nas condições de operação desse transistor aqui, BC557, ok? Caso alguém queira acompanhar, pode baixar lá na página principal. Eu vou botar o mouse aqui em cima do terminal da base, e vou botar com a corrente da base, para a gente conseguir medir ela. E olhar o valor dela, e aqui embaixo eu vou botar a corrente no terminal do coletor. Faça um cálculo para mim aí, quanto deu ganho desse transistor aqui. Se a gente começou aqui a entrada com... Podemos arredondar para 30 microamperes? Um pouquinho mais que 30 microamperes. Ele está com um sentido negativo essa variável aqui, corrente medida, exatamente porque está saindo do componente, não está entrando. A corrente no coletor também está com um sinal negativo, porque ela também está saindo desse terminal. Como é que a gente faz o cálculo do ganho desse transistor aqui, então? O cálculo do ganho vai ser feito dividindo a corrente do coletor, que nesse caso aqui, trocando já para microamperes em vez de miliamperes. Nesse caso aqui vai ser 20.517. 20.517 microamperes, que é o valor da corrente aqui embaixo, em mili, transformado para micro, dividido por em torno de 30 microamperes, que é a corrente que está saindo pela base naquele momento. O ganho desse transistor aqui, nessa condição de operação, é em torno de 683. Quantas vezes a corrente do coletor é maior do que a corrente que está saindo pela base. Mas vejam que eles estão com os sentidos contrários. Está saindo da base a corrente, está saindo do coletor. Como é que eu faço a verificação agora? Isso vai ficar por vocês aqui. A gente já viu na aula passada como é que a gente verificava qual era a corrente, qual era a tensão resultante no coletor desse componente. Só que a gente viu no NPN. Mas qual era a análise que eu fazia aqui para definir qual era a tensão que surgia nesse nó aqui de baixo? Me ajudem aí. Eu não vou mostrar o resultado da simulação até alguém me ajudar aqui e me dizer, olha, como é que a gente chega na conclusão de qual a tensão que tem que ter aqui. Você já tem o valor da corrente que está saindo nesse nó aqui, que está vindo daqui para baixo. Como é que eu determino a tensão nesse nó ali? O nó chamado saída PNP.
Não esqueçam, a diferença entre assistir um vídeo no YouTube e participar de uma aula síncrona é que vocês podem falar também, tirar dúvidas e me ajudar aqui, né? Ajuda aí, vocês estão craque em circuitos já. Devem estar até sonhando com análise de malhas, análise de nós. Primeiro momento eu vou dizer para vocês, a gente pode cortar fora isso aqui e fazer de conta que não tem nada aqui, por enquanto. Porque a gente sabe qual a corrente que está saindo desse nó de baixo aqui, que a gente acabou de medir na simulação e é 20,5 miliamperes. Podemos aproximar por 20,5 miliamperes. É a corrente que sai aqui embaixo. Não importa quanta tensão tem em cima dele, importa que saia essa corrente aqui embaixo. A gente sabe qual a tensão que tem nesse nó de cima aqui, porque tem uma fonte ligando ele no terra, então no nó de cima tem 20 volts. A lei de Ohm, que nos persegue, a gente não consegue fugir dela, ela se aplica nesse resistor de carga aqui também. R carga. O que a lei de Ohm nos diz? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Eu estou pegando todas as variáveis que eu tenho no circuito. A corrente que circula por ele é a corrente do coletor, que é exatamente esses 20 miliamperes ali. Então a corrente a gente já tem. O valor da resistência a gente já tem. 100 ohms. Então eu consigo dizer qual é o valor da tensão que surge entre os terminais dele, pela lei de Ohm, conhecido. Que é a tensão que surge exatamente entre esse nó e o terra aqui embaixo. Eu vou limpar a tela aqui para conseguir pegar o meu bloco de notas agora. Vou abrir um bloco de notas e vamos fazer essa continha aí então. Tensão é resistência vezes corrente. A tensão é o que eu quero descobrir naquele resistor R carga ali embaixo. A resistência é 100 ohms e a corrente a gente acabou vendo na simulação que é em torno de 20,5 miliamperes. Que botando para amperes, 0,020,5. 0,0205. Produto. A tensão resultante aqui, se eu multipliquei por 100, eu vou deslocar a vírgula duas vezes para a direita. 1, 2. Em torno de 2,05 volts. É a diferença de tensão entre esse nó de cima e o nó de terra, porque ele está sendo percorrido por 20 miliamperes. Ah, é viável isso? Ó, 2,05 volts nesse nó aqui é muito menos do que os 20 volts na alimentação lá em cima. E o que nos preocupa mais quando quer operar o transistor é qual a tensão entre coletor e emissor. Inclusive está lá o especificado que o fabricante diz que tem que ser maior do que 0,4, 0,3 volts para ele funcionar como um amplificador. No nosso caso aqui, a diferença de tensão entre o nó de coletor e de emissor aqui, se num deles está 20 volts e no outro deles está 2 volts, 0,05, que nós acabamos de calcular, né? Essa diferença de tensão vai ser 20 volts menos 2,05. Vai dar o quê? 17,95 aqui? Tomara que eu não esteja errado aqui no meu cálculo. Vou até refazer na calculadora. 20 menos 2,05, 17,95 volts. Então, entre os terminais de coletor embaixo e emissor, tem 17,95 volts, que é bastante mais alto do que a tensão mínima para ele operar como amplificador. Então, provavelmente, ele está operando como amplificador e está funcionando bem aqui. Para esse cálculo aqui, eu não analisei essa malha de dentro aqui. Eu não precisei olhar para ela. Eu já podia ter analisado ela separadamente, mas eu tenho o resultado de simulação, que me diz que tinha 30 microamperes circulando na base e 20,5 miliamperes no coletor. Essa aqui é uma análise similar ao que a gente já viu com a análise do transistor tipo NPN. Principalmente relacionado com esse ganho e como se medem as tensões em cima dele. Agora, vocês já entenderam os dois tipos de transistores que a gente tem, a gente pode entrar aqui de voadeira já nos nossos circuitos. Para conseguir fazer uma análise de um desses circuitos amplificadores, eu preciso primeiro que vocês entendam duas coisas, que eu acredito que vocês já viram em circuitos e não vai ser difícil acreditar em mim. O primeiro ponto é,
Vocês lembram lá em circuitos que um capacitor tem uma impedância determinada pela frequência de sinal ou de tensão aplicada. E um capacitor numa frequência muito baixa opera como um circuito aberto. Uma impedância muito alta, né? Então eu deixei aqui em frequências bem baixas, o capacitor está com os dois terminais em vermelho aqui, eles estão separados. Para lembrar que ele está em circuito aberto, quanto mais baixa a frequência. Mais baixa a frequência, maior a impedância. Como se ele não existisse, não circula corrente por ele. Frequências baixas, só para a gente mais ou menos relacionar as coisas com som, já que a gente vai falar de amplificador de som, é tipo infrassom, menos de 10 Hz. Frequência da rede, que está em 50 ou 60 Hz, dependendo de onde a gente está olhando. E no outro extremo, quando aumenta a frequência aqui, eu digo frequências aí na banda da fala humana, de 1 a 4 kHz, de 1 kHz a 4 kHz, típico da fala humana, até 20 kHz, que é o limite, máxima frequência que a audição humana consegue detectar. Isso numa pessoa jovem, quanto mais velha a pessoa, menos ela escuta. É típico e tem muitas pessoas que têm algumas deficiências auditivas que nunca percebem isso durante a vida, mas elas não escutam mais que 15 kHz. Acontece. E coisas maiores, frequências maiores que 20 kHz é chamado de ultrassom. E seres humanos não escutam. O que nos interessa é que nessas frequências, quanto mais altas, aí depois de 1 kHz vai subindo, cada vez diminui mais a impedância do capacitor para esse mesmo sinal. Ao ponto que a impedância dele é tão baixa como se ele fosse um curto-circuito. E para nós analisarmos os nossos circuitos aqui de amplificadores, é bom saber esses dois extremos, que é uma frequência muito baixa, como é que ele se comporta? Ele é um circuito aberto. Uma frequência razoavelmente alta, ou pelo menos uma frequência na faixa que nos interessa. Vamos dizer, a gente vai olhar um circuito de amplificador de um microfone. Vamos dizer que 1 a 4 kHz é a banda de voz que ele vai amplificar. Então, nós vamos dizer que nessa banda de frequência que ele vai amplificar, esse capacitor é razoavelmente bem um curto-circuito. Só que para frequências muito baixas, abaixo do que a fala usa, ele é um circuito aberto. Então a gente vai pegar o nosso circuito e vai olhar para ele e analisar de duas formas. Primeiro a gente vai ver como é que ele opera para frequências muito baixas. E a gente vai pegar os capacitores e tirar eles fora do circuito e dizer, ó, não tem capacitor aqui, como se não existisse nada. Vai fatiar o circuito em várias partes, é bem engraçado. Tirar fora essa parte não existe, essa parte é como se estivesse desconectada. A gente olha a operação do transistor numa frequência muito baixa, que a gente vai chamar de polarização. Quando a gente analisa como é que esse circuito funciona em frequências muito baixas, a gente chama de polarização, porque a gente vai escolher aquele resistor que está na base, a gente vai escolher outros componentes para que o transistor funcione o tempo todo fixo em torno de um certo ponto de operação, com uma certa corrente de base e uma certa corrente de coletor. Isso se chama polarização. Aí depois, a gente bota de volta os capacitores no circuito. Não digo de ter que desmontar e remontar, é só a gente estar analisando. A gente vai cortar partes do circuito e vai depois botá-las de volta. Nesse segundo momento, a gente considera que a polarização está funcionando direitinho. Aí a gente olha e bota os capacitores de volta no circuito e diz que eles são como se fossem curtos-circuitos. Porque pelo capacitor agora vai passar o sinal, que antes não passava. Os capacitores não influenciam na polarização, que é a primeira etapa da análise. Eles influenciam depois, que é quando a gente injetar um sinal no circuito e ver mudar aquele ponto de operação. Porque se o capacitor, numa frequência razoavelmente alta, se comporta como um curto-circuito, passa componentes elétricos ali por dentro dele, passa uma corrente elétrica, e essa corrente estimula o transistor a amplificar aquele sinal, então. Que é o segundo ponto, então, quando a gente aplica um sinal. E quando for aplicado um sinal, esse ponto de polarização que tinha antes ali em cima, que a gente definiu na primeira parte da análise, vai sofrer uma excursão para mais ou para menos. Como a gente já viu quando a gente analisou um amplificador na aula passada. Horas ele vai ter uma corrente um pouco maior, horas vai ter uma corrente um pouco menor, gerando então os efeitos de amplificação que a gente quer. Tá bom? Então vamos olhar. A gente vai todos os circuitos que a gente botar, o olho agora, a gente vai primeiro cortar os capacitores, ver em torno de que ponto eles funcionam, uma polarização média, que a gente pode chamar aí, e depois a gente vê, se a gente bota um sinal nele, o que acontece. Um primeiro pré-amplificador, que eu achei até rudimentar demais, mas entre os vários tutoriais que a gente encontra na internet aí, e circuitos sugeridos até em revistas antigas da eletrônica aí, é esse circuitinho aqui. Ele usa um transistor que é bem disponível por aí, modelo BC547.
Eu vou ter que abrir uma figura aqui, esses destaques que eu estava fazendo aqui. A gente analisou sugerindo que talvez não tivesse corrente nenhuma circulando pelo transistor, se ele tivesse desligado. Mas aí, pela lei de Ohm, tem 9 volts nesse nó X. Se tem 9 volts pelo nó X, vai circular uma corrente sem dúvida nenhuma por R1. E como surge 0,7 volts entre base e emissor, 0,7 para 9 dá uma diferença de tensão sobre o resistor R1. Vai circular corrente por aqui, então. Sem dúvida. Então, assumir que a corrente é igual a zero não vale. Não tem como assumir isso aqui. Era vamos dizer, uma primeira sugestão de condição de operação que não valeu. Porque vai ter corrente circulando no R1, que seja uma corrente pequena, circulando por aqui. O que vai acontecer com esse circuito aqui, então? Como é que vai ser a condição de operação dele? Vai circular uma pequena corrente o tempo todo pelo alto-falante aqui, pelo speaker, que é basicamente um resistor para essa condição de operação. Quando a tensão sobe nesse nó X aqui, que eu criei o nome, quanto mais alta ela estiver, maior a corrente que circula pela base. Aí existe uma condição de dependência mútua, olha só. À medida que a corrente aumenta, a corrente que circula pela base, IB, aumenta a corrente que circula pela base, aumenta a corrente drenada pelo coletor também, né? IC, porque é proporcional. No momento que aumenta a corrente que circula por IC, aumenta a queda de tensão sobre o speaker, pelaquela mesma razão. Lei de Ohm, tensão é resistência vezes corrente. E à medida que aumenta essa queda de tensão, diminui a tensão no X. Vai baixando. E diminui a corrente na base. Então existe uma inter-relação aí que ele vai chegar num ponto de equilíbrio. E no ponto de equilíbrio dele, a tensão no X vai ser tal que esse equilíbrio entre a queda de tensão no resistor, a tensão de alimentação e a corrente que passa pela base, ele para num determinado ponto, aqui no meio. Não vamos fazer o cálculo aqui de como é que se chega lá. Nós vamos montar o circuito para verificar, de fato, como é que isso acontece, né? E que ele entra num ponto de polarização e para numa condição de operação. Eu vou abrir aqui agora o LTSpice e vou montar exatamente conforme está ali o circuito. De repente eu posso aproveitar aqui, já que ele já está montado, eu vou só salvar com um nome diferente e já vou montar a partir desse próprio aqui. Como é que eu quero fazer? Eu vou reaproveitar uma parte do circuito que já está montada aqui, que é uma estrutura similar, e vou botar as condições conforme estão simuladas lá. 9 volts na alimentação, um resistor em série que corresponde ao speaker aqui, o alto-falante, que eu disse, ele vai bem como 20 ohms. Porque um alto-falante pequeno, de pequena potência, tem uma impedância próxima disso aí. O transistor já é um BC547 classe B, que a gente viu na folha de dados dele, que o 547 classe B tem um ganho entre 200 e 450. Tá bom para nós. Aqui, ele sugeriu um resistor R1 de 2.2 kΩ. A diferença nossa até agora era que nossos circuitos a gente usava uma fonte independente para botar essa polarização aqui, né? Para botar essa corrente que circula pela base. E aqui nós estamos... Esse circuito ele é algo tipo autopolarizado, não precisa de uma outra fonte. A própria fonte vai dar essa condição de operação dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou deslocar um pouquinho mais para cima aqui para ficar mais fácil de visualizar tudo separado. Então, basicamente aqui eu remontei aquele circuito conforme a gente viu lá. Um resistor de 2.2 kΩ entre o nó que está ligado ao coletor e a base. Isso aqui pertence àquela análise na qual a gente está olhando só a polarização. Então a gente não incluiu esse capacitor aqui na entrada ainda, como se tivesse circuito aberto. Não tem nenhum sinal sendo injetado, a gente só está vendo o circuito operar sozinho. Rodei essa simulação agora. O
que eu vou olhar aqui? Qual a corrente que está circulando na base? 1,8 mA. E qual a corrente que está circulando no coletor? E para ver se ele está operando como amplificador, eu vou ver a tensão que surge no coletor, né? Olha, eu acho que está bem projetado o circuito. Vejam bem, a saída NPN aqui, que é a saída do circuito, a tensão dela está em torno de 4,7 volts. Olha que tem um motivo para isso aqui. Se é 9 volts a tensão de alimentação, a metade é 4,5. Então, ele tem um dimensionamento tal que, se não tiver sinal nenhum, estático, liguei o circuito, botei a bateria nele, vai estar em torno de 4,7 volts a tensão aqui do coletor. E ele vai estar operando, vamos dizer, no meio do caminho. Praticamente metade, de 4,5 seria a tensão da bateria, ele está em 4,7 aqui no meio. Nesse momento, a corrente da base é em torno de 1,7, um pouco mais de 1,7 mA, e a corrente média, que passa pelo transistor inteira, pelo coletor, é 210 mA. Isso é o ponto de operação base que a gente estabeleceu, que é aquele primeiro ponto da análise. A gente pode ver que o ganho está bastante mais baixo, né? Do que aqueles 600 que eram previstos aqui, em torno de 1,7 para 210 mA está bem mais baixo o ganho, porque ele está operando com uma corrente muito mais alta. Uma corrente mais alta do que o fabricante previa ele. Talvez 500 microamperes seria o que o fabricante previa, ele está operando com uma corrente muito mais alta. Quando a gente fez medidas na aula passada e simulou elas aqui, a gente via que à medida que aumentava a corrente, diminuía um pouquinho o ganho. Ele segue diminuindo. Mas esse é o ponto médio de operação. Agora o que a gente faz? É olhar para esse circuito. Qual é o caminho que vai entrar o sinal nele? O sinal vai entrar por aqui, que vai ter um microfone, ou vai vindo uma saída do fone de ouvido de um celular, uma saída do fone de ouvido do computador. E esse capacitor vai permitir que só entrem variações na tensão. À medida que esse sinal de entrada sobe e desce, ele causa uma pequena variação aqui na base, subindo e descendo também. Só que esse capacitor bloqueia o nível médio do sinal. Quer dizer, esse capacitor não mexe no ponto de polarização, que é, ele não mexe na tensão nesse nó aqui, ou nesse nó da base onde ele vai ser conectado aqui. O nó da base segue tendo em torno de 0,7 volts necessário para operar. Essa entrada só vai permitir passar excursões pequenas de sinal. Então eu vou pegar um capacitor que diz aqui 100 microfarad, e vou ligar ele aqui conforme está sugerido ali, e vou pegar um capacitor de em torno de 100 micro, vou botar do lado de fora aqui, vou ligar conforme é ligado lá, 100 microfarads. Esse capacitor agora, para a segunda parte da análise, é como se fosse um curto-circuito, ele vai permitir passagem de sinal. Então eu vou pegar uma fonte de tensão, que se chama voltage aqui no LT Spice, eu fui ali em componentes, e vou botar ela aqui, que é, essa fonte de tensão simula como se fosse um microfone ligado aqui. A gente não tem um componente, um simulador que seja um microfone, então a gente bota uma fonte de tensão com um pequeno sinal, bem pequeno, botar 1 mV aqui. Eu vou botar que ela seja uma fonte senoidal, com amplitude de 1 mV e frequência de 4 kHz. Vamos dizer que é como se fosse a voz humana falando aí. O que quer dizer agora? O que nos interessa aqui? A tensão de saída está em torno de 4,7 volts. Vamos dizer, na metade do caminho, né? À medida que esse sinal agora, que está aqui na entrada, eu vou botar um nome na entrada dele aqui, entrada microfone. À medida que esse pequeno sinal aqui na entrada sobe, ele vai levar junto, ou vai puxar, vamos dizer, a tensão na base um pouquinho para cima, bem pouca coisa. E aí vai causar um desbalanço, que vai aumentar um pouquinho a corrente drenada pelo transistor e vai diminuir essa tensão aqui do nó de saída. Vamos fazer uma simulação aqui. Quando a gente simula um microfone, ou quando a gente pega um microfone e mede as amplitudes da tensão que surge nele, ela é bastante pequena mesmo. 1 mV não é uma coisa pequena. O microfone é bastante. Cada vez que sobe a tensão no microfone, a corrente IB, corrente na base do transistor, que está aqui, está passando, ela sobe um pouquinho junto, mas sobe pouco, né? Se a gente olhar aqui na média, a corrente da base, ela sobe um pouquinho, quanto ela sobe aqui? 20 microamperes para mais ou para menos. Mas é 20 microamperes para mais na base.
Depois que passou pelo transistor, esses 20 microamperes que aumentou a corrente, ele é amplificado e no coletor ela aumenta 1,4 miliamperes. Eu mudei esses dois cursores para o coletor. Então ele amplificou num fator aí, de 20 microamperes de variação para cima e para baixo, aumentou para 1,4 miliamperes para cima e para baixo. Uma conversão de corrente para corrente, multiplicando pela lei de Ohm por esse resistor de carga que tem aqui em cima, que de fato é o nosso lugar onde a gente vai conectar o nosso alto-falante, né? Vai fazer com que aumente e diminua a corrente que passa pelo alto-falante, que vai produzir o som. Nesse nosso caso, se a gente olhar só a tensão aqui que surgiu nesse meio do caminho, a tensão na saída NPN aqui, ela oscilou aí alguns 27 milivolts. Então, de 1 milivolt para mais e 1 milivolt para menos, ela foi para 27 milivolts para mais e 27 milivolts para menos. É a excursão total aqui do sinal. Então, deu um ganho de 27 vezes a tensão, de 1 milivolt para 27 milivolts. Esse caso é um caso de um circuito bem simplificado, então ele já botou o próprio alto-falante em série aqui. Então, pega a entrada do amplificador, vira um pequeno sinal de corrente e vira o sinal da própria corrente no coletor que vai passar por dentro do alto-falante. É o circuito amplificador mais simples. Por ter um ganho baixo, provavelmente vai ser levemente audível isso aqui. Não é um circuito muito evoluído. Mas é importante que vocês passem por esse passo aqui. Todo mundo entendeu o princípio básico do funcionamento dele. A gente adicionou duas coisas. A gente fez aqueles dois passos de analisar o circuito sem o capacitor e depois com o capacitor. A gente viu que no primeiro passo, quando a gente faz esse negócio da polarização, tem uma relação aqui entre a tensão que surge nesse nó, ela faz aumentar a corrente que circula pela base, só que a tensão desce à medida que muda, então ele chega no ponto de equilíbrio, que o ponto de equilíbrio é em torno de 4,5 volts aqui no meio. Quando entrou um pequeno sinalzinho pelo capacitor, um sinal de 4 kHz, tipo a frequência da voz humana, ele foi amplificado e ele causou uma grande variação de corrente, uma variação de corrente razoavelmente maior no microfone, no alto-falante que está aqui. Essa variação de corrente no alto-falante vai produzir som nele. A gente vai ver em seguida o que ela faz. Mas a ideia é o amplificador mais elementar que tem. Alguém que não tenha entendido o princípio, o porquê ele deveria operar aqui? Ok, é bom a gente ter certeza que a gente entendeu a primeira parte, porque nos próximos passos a gente vai avançar em relação a esse aqui. Nesse próximo circuito aqui, a gente pega e olha ele agora, ele é bem parecido com o primeiro. Se a gente olha, inclusive, eu vou circular uma parte aqui, que é igual ao primeiro. Aqui. Essa parte toda aqui é igual à montagem a um seu valor, que é um pouquinho diferente do R1 e do R3. O que surgiu de diferente? Se a gente olhar, exatamente essa parte aqui vai se comportar igual. Nesse caso, uma questão prática, o R2 aqui, ele vai direto lá para o microfone. Não vai influenciar no funcionamento do circuito aqui, ó, porque a polarização do circuito é tudo que tem para a direita do capacitor. Aqui está o microfone, ele diz mic, ó, entrada. O microfone, não os microfones dinâmicos, os microfones de... Me falha exatamente o termo agora, a palavra. Mas os microfones mais comuns que a gente tem por aí, que tem um diafragma e que funcionam por um efeito capacitivo, eles precisam de uma tensão aplicada sobre eles para eles funcionarem de forma ativa. Então esse resistor R2 está por uma questão prática, de que é um microfone, então existe uma tensão que vai direto aplicada no terminal do microfone, mas essa tensão não influencia no circuito, porque essa tensão é contínua e não passa tensão contínua pelo capacitor C1. Perfeito. Mas a grande sacada desse circuito está na parte da saída, que é, pelos cálculos que a gente fez antes, dava um pequeno ganho de tensão naquele nosso primeiro circuito, principalmente porque o alto-falante estava aqui, no lugar que agora está R3. E o alto-falante tinha poucos ohms, então causava um pequeno ganho. Agora aqui, ele botou separadamente um resistor R3 que tem uma resistência maior. Então, com o mesmo sinal injetado na base, multiplica pelo ganho do transistor, multiplica pelo R3. É possível atingir um ganho maior nesse circuito, nesse caso. E também
O terceiro ponto é que agora está a configuração típica do amplificador de áudio, porque ele tem um capacitor na entrada e um capacitor na saída. O que quer dizer aqui? Para a primeira análise de polarização, esse circuito é completamente isolado. A gente só olha para o que está aqui no lado de dentro e olha o ponto de operação que Q1 atinge pelaquela mesma relação lá. À medida que sobe a tensão desse nó, circula mais corrente pela base e faz essa tensão desse nó descer, até que ele chega no ponto de equilíbrio. Quando se injeta um sinal, um pequeno sinal que surge aqui no microfone, ele vai conseguir atravessar esse capacitor e vai mexer no ponto de polarização, levando a corrente na base um pouco maior, subir ou descer um pouco, que vai levar a uma excursão com um desvio de 180 graus de fase na tensão que surge nesse nó aqui em cima, que é resultado do produto da corrente coletor pela resistência R3. Esse pequeno sinal alternado vai conseguir passar pelo capacitor C2 e vai chegar nos terminais do alto-falante aqui, só que com a vantagem de que não passa corrente contínua no capacitor C2, só a parte alternada. Então, ora a tensão que surgir nos terminais do alto-falante ela vai ser positiva, ora a tensão que surgir nos terminais do alto-falante vai ser negativa. Não vai ter uma corrente o tempo todo constante em cima dele, do alto-falante, como era o caso anterior, em que tinha o tempo todo uma corrente constante em cima do alto-falante, porque ele recebia diretamente o acoplamento com o circuito amplificador. Então, esse tipo de circuito do primeiro aqui, que é mais elementar, tem menos componentes, sim, ele causa um maior estresse no alto-falante e pode até chegar a saturar o alto-falante. Não seria utilizar isso aqui nunca para uma potência mais alta, a não ser de poucos miliwatts, porque satura o alto-falante rapidinho. Esse caso aqui não, você consegue operar muito mais folgado, porque o alto-falante está sempre em torno de zero de corrente. Ora desloca a corrente para cima, ora desloca para baixo, porque é só isso. Esses deslocamentos para cima e para baixo que passam por dentro desse capacitor. O nível médio, retomando o circuito anterior, que era 4,5 volts aqui, não vai chegar nos terminais do alto-falante. Esse terminal, na média, ele vai estar em zero. Ora um pouquinho para cima, ora um pouquinho para baixo. Então, de novo, o capacitor C1 e C2 desacoplam o que veio antes e o que veio depois. E se analisa aqui no meio o ponto de operação desses componentes aqui, conhecendo o comportamento da base, 0,7 volts, e aquela questão de que a corrente no coletor é proporcional à corrente da base. Se isola a polarização do centro e o estímulo que entra e sai do circuito. A gente não é obrigado a usar também somente um estágio. Aqui, em vez de ter o próprio alto-falante, a gente vai ver depois que a gente pode conectar outros estágios de amplificação. Mais um passo em relação a esse circuito aqui, que é o circuito que já tem uma polarização mais estável na base. Se a gente observar agora, não tem só um resistor mais. Tem dois resistores para polarização da base e tem um resistor a mais aqui que a gente não tinha visto antes, que está aqui no emissor. Se a gente vai julgar isso aqui, esse resistor aqui tem um valor muito menor do que o resistor de cima, né? 10 kΩ e 470 ohms. Ele é menos significativo e esse resistor ele ajuda. Se vocês lembrarem numa análise que a gente fez na aula passada, que eu falei que aquele ganho é bastante variável do transistor, aquelas tensões entre base e emissor, elas são um pouco variáveis também, mas principalmente para estabilizar o ganho do transistor, esse resistor aqui ele reduz a sensibilidade do circuito à variação do ganho do transistor. Então, se adicionaram mais componentes, mas a finalidade é a mesma ainda. Vai circular uma pequena corrente somente aqui para a base, definida por esse divisor resistivo aqui, e vai ser amplificada também por esse transistor. A gente não vai entrar em detalhes, mas esse resistor faz diminuir um pouquinho o ganho desse transistor que está em cima, porque ele está conectado aqui embaixo. Mas é novo. Tem um capacitor que isola a entrada, só passam pequenas variações para esse nó do centro, por esse capacitor, e a mesma coisa na saída também, tem um capacitor que isola a saída aqui. Quer dizer, o que vem depois desse segundo capacitor, para a direita, não influencia o que está na esquerda aqui, o sinal. A diferença é que aqui, vem como um complemento, tem um resistor variável aqui, que é o controle de ganho, o controle de volume. Você ajusta a resistência aqui para que na saída saia uma tensão maior ou menor. Então é simplesmente controle de volume aqui, é um resistor variável. Mas a gente olhando
A gente consegue separar sempre os estágios por capacitores que bloqueiam entre um e outro, para que o sinal passe somente para o sinal pequenininho, passe somente para o sinal pequenininho. Lembre-se desse circuito como ele está, a gente vai crescer mais uns passinhos nele ainda, aqui. Nesse último circuito que a gente vai ver na aula de hoje, para não estender muito além, ele trata já de um componente de maior potência. Então eu achei legal trazer para vocês aqui, até para informação, né? Como é que é montado um alto-falante? Ou qual o princípio de funcionamento do alto-falante? Porque especificamente o próximo circuito ele é feito para gerar uma quantidade de corrente maior que possa acionar um alto-falante. A estrutura básica do alto-falante, se a gente olhar ele num corte aqui, do lado direito, ele é um eletroímã embaixo e encaixado mais ou menos dentro desse eletroímã uma bobina, um indutor, várias espiras de um fio de cobre. Por isso tem algumas ligações entre na parte de dentro dele, entre os terminais onde a gente liga o alto-falante e a parte de dentro. Tem gente que chama isso de aranha, se não me engano. São fiozinhos de cobre que ligam lá dentro, mas é por ali que circula a corrente que realmente estimula ele. Nesse diagrama da esquerda, a gente consegue ver qual é o formato do ímã que tem ali dentro. Obviamente ele é circular, mas a gente está vendo um corte dele aqui, que tem um polo, que pode ser norte ou sul, no centro, e tem linhas de fluxo magnético para cima e para baixo aqui. E essa bobina que está aqui, que a gente enxerga enrolada ali, ela está representada aqui, ó, por esses enrolamentos aqui em cima. Então a gente está vendo um corte aqui no meio dela. A interação entre o campo magnético gerado pela corrente que circula nessa bobina, que está ali, ó, a corrente entra e sai por esses terminais, que aqui nesse caso, do lado esquerdo, os condutores entram e saem da tela do computador, aqui a gente está observando, né? A interação entre eles vai forçar com que o cone, ou o diafragma dele aqui, que é uma parte bem leve, é um material bem leve, ele seja empurrado para frente ou puxado para trás, de acordo com a polaridade de corrente que circula nessas bobinas, na interação entre essa bobina e esses elementos magnéticos desse magneto que está ali dentro. Então, se geram estímulos de corrente para que a corrente interaja com esse campo magnético que está ali dentro e empurre o diafragma para frente e para trás, gerando a onda sonora, então. Grande parte da energia que passa pelo alto-falante é simplesmente o calor gerado pela circulação de corrente por esses indutores aqui. E uma quantidade pequena de energia, de fato, é convertida em som que sai ali, como ondas sonoras. Mas esse é o princípio bem fundamental dela. Qual é a vantagem em evitar aquele primeiro situação que eu falei aqui, que circulava sempre uma corrente constante aqui por esse alto-falante, né? Primeiro caso. E a partir do segundo já tem uma isolação e a corrente é em torno de zero, subindo e descendo. A vantagem é, quando não circula uma corrente constante, essa bobina está parada no centro, no local mais correto dela. E ela pode se deslocar ao máximo para frente e se deslocar ao máximo para trás, sem problema nenhum. Se a gente já bota uma corrente constante, além de dissipar mais energia, ela já vai estar empurrando para um lado ou empurrando para o outro, diminuindo um monte a eficiência dela. Se alguém tem curiosidade aí, eu procurei alguns vídeos e achei um vídeo bem instrutivo aqui, legal, que um professor aqui ele mostra o princípio de funcionamento do alto-falante, bem legal, bem ilustrado. E, claro, como não é o nosso foco principal do trabalho, da disciplina, eu deixo aqui como curiosidade, para quem tiver curiosidade de ver como funciona o alto-falante em detalhes, é bem legal aqui. Ele mostra como são organizados os eletroímãs e como ocorre essa interação entre o campo magnético e essa bobina que está ali dentro, que gera um campo magnético oposto. O nosso primeiro circuito de amplificação aqui, com capacidade de maior corrente, ele tem uma estrutura chamada coletor comum. Vamos olhar só para o diagrama de cima aqui. Lembrem que o alto-falante aqui é como se fosse a carga, como se fosse um resistor, no qual a gente quer produzir essa variação de tensão ou de corrente, né? Vejam que o transistor é tipo NPN. A flechinha está saindo dentro dele, vejam aqui, ó, o símbolo. Então é tipo NPN. Seria equivalente a desenhar isso aqui do lado, maior,
como se tivesse um resistor com uma carga embaixo e lá em cima uma fonte de alimentação. Aqui é um resistor ou então um alto-falante, que é a carga. Isso aqui é completamente diferente do que a gente viu até agora. Até agora, praticamente todos os circuitos que a gente tinha olhado, o transistor NPN ele ficava com o emissor ligado no terra, na tensão mais negativa do circuito. Quando não ficava ligado, a gente viu um exemplo de uma variação de circuito diferente, tem um motivo. Mas, basicamente, aqueles outros, a saída do circuito vinha do terminal de cima aqui, do coletor. Agora, a saída, onde a gente quer aplicar o estímulo, vem na parte de baixo. O que muda isso? Esse circuito aqui, da forma que ele está construído aqui, como a gente vai ver ele em sequência depois de outra forma, ele tem a característica de ter um ganho de tensão aproximadamente 1. Aproximadamente 1. Parece que é um traço aqui, mas é um til, aproximadamente. Quer dizer, a tensão que entra é a variação de tensão que sai. Ele não tem ganho, não vai amplificar de 1 mV para 27 mV. Ele vai entrar aproximadamente 1 volt e vai sair aproximadamente 1 volt na saída também. A tensão não muda. Só que o ganho de corrente é alto. Quer dizer, eu consigo gerar uma grande corrente nessa saída com uma pequena corrente de entrada. Quanto é o ganho de corrente? Basicamente, o ganho que o transistor consegue fazer. Se entrar uma variação de 1 mA, talvez na base desse transistor, pode ser que saia 300 mA com ganho de 300. Ele vai dar um ganho de corrente só. Mas a tensão que entrar vai ser a tensão que vai sair. Não vai amplificar a relação de tensão. Um circuito desse tipo, sozinho, essa parte de cima aqui, não é bem o que a gente quer, um amplificador, né? Não é bem o que a gente imaginava. A gente quer que um sinal de tensão seja amplificado, gerem mais volts, né? Aumente a excursão de tensão e também aumente a excursão de corrente. Então, se utilizam 2 estágios em sequência. Eu botei lá um estágio intermediário lá em cima só para vocês se localizarem e a gente analisar esse aqui especificamente agora. Se a gente parar esse circuito, conforme está aqui embaixo, ele tem um primeiro estágio, separando aqui no meio, que é muito similar ao que a gente já tinha visto até agora, com um transistor NPN, chamado transistor T1 aqui. E, com exceção do resistor R4, o restante do circuito a gente já analisou, a gente chegou até a simular ele. A gente viu que ele tinha um razoável ganho de tensão, entre uma pequena variação de tensão que surge aqui no nó de entrada, logo depois do capacitor C1, uma pequena variação de tensão, pode gerar uma grande variação de tensão nesse nó aqui, que está ligado ao coletor desse transistor. Coincidência, esse tipo de circuito desse primeiro estágio aqui, vou chamar de estágio 1, não é o coletor comum, ok? Ele se chama outra coisa, ele se chama emissor comum. Mas ele tem um grande ganho de tensão nessa parte aqui. Então, no estágio 1, aumenta a tensão. Só que não tem capacidade de gerar uma grande quantidade de corrente. Então, o estágio 2, que tem o transistor T2 aqui, estágio 2, ele pega um sinal que já tem uma grande excursão de tensão e só aumenta a quantidade de corrente dele. Aumenta quanto? Quanto maior o ganho do próprio transistor. Então, se for drenado 1 mA desse estágio aqui, que é uma corrente baixa, talvez ele consiga fornecer 200, 300, 400 mA para a carga, com a mesma excursão da tensão que o primeiro estágio amplificou. Então, isso aqui já é um amplificador de 2 estágios. Vejam, esse aqui tem essa configuração coletor comum, porque o terminal de coletor está ligado diretamente na alimentação. Okay? Então, é fácil de lembrar que coletor comum é porque ele está ligado diretamente na alimentação. Característica dessa configuração coletor comum. O ganho de tensão é aproximadamente 1, não aumenta a tensão, não aumenta a excursão da tensão, mas o ganho de corrente é bastante alto. Agregando com o estágio 1, que tem característica oposta, o estágio 1 tem um ganho de tensão alto e um ganho de corrente baixa, a gente consegue um amplificador que tem as duas coisas. Ele tem um ganho de tensão alta pelo primeiro estágio e tem um ganho de corrente alta. Então você pode pegar um microfone que está aqui mostrado, que gera um sinal bem fraquinho, uma tensão baixa, uma corrente bem baixinha, amplifica a tensão no primeiro estágio e amplifica a corrente no segundo estágio. E você consegue gerar um estímulo para um alto-falante realmente alto. E isso aqui, elementarmente, se a gente rebater para baixo, de volta de novo, a gente só tem que analisar o ganho de uma pequena
variação de tensão causada nesse nó causa uma pequena variação de corrente na base. Essa pequena variação de corrente é amplificada por uma grande variação de corrente no coletor do transistor 1 aqui. Essa variação de corrente multiplicada por R3 gera uma grande variação de tensão aqui. Então, o ganho de tensão no primeiro estágio, desenhado até aqui, passa por essas etapas. Uma diferença de tensão agora aqui vai induzir um ganho de tensão aproximadamente 1 até esse nó aqui. Significa, quando sobe a tensão no nó interno aqui, deve subir a tensão também, que está no terminal do alto-falante. Deve acompanhar junto, ganho aproximadamente de 1 tensão. Só que a capacidade de fornecer corrente de T2 é muito maior. Então a gente consegue, por 2 estágios em sequência, as duas características, aumentar a tensão e aumentar a corrente também. O primeiro estágio se chama emissor comum, porque basicamente, desconsiderando um pequeno defeito de R4, ele tem o emissor ligado na alimentação e a saída sai do coletor dele. E o segundo estágio, que é T2, é o que é chamado de coletor comum, porque o terminal de coletor dele está ligado na alimentação e a saída sai do nó de emissor. Então, para a gente ver 2 estágios de sequência e que a gente consegue mais ou menos analisar eles quase separadamente. Eu acho que a gente vai ficar por aqui hoje, porque já se estendeu bastante e eu gostaria de abordar os outros 2 tipos de estágio de amplificação na próxima aula, para que a gente consiga simular eles em detalhe. Na próxima aula, a gente vai entrar numa configuração chamada Darlington, que a gente consegue ter um ganho muito maior de corrente, a gente multiplica o ganho de corrente de um transistor pelo outro. E uma terceira montagem ou configuração de transistores que se chama push-pull, e que é bastante comum porque ela consegue dar um grande ganho de corrente e tem uma eficiência energética mais alta que as outras. Ela gasta menos energia, então é super desejável aí. Vamos encerrar por aqui então hoje, pessoal. E não vai ficar nenhuma tarefa a mais para vocês, porque já ficaram aquelas 2 tarefas assíncronas lá, que eu gostaria que vocês fizessem aquelas leituras, que eu acho interessante para complementar o que a gente viu do conteúdo de aula já da parte de amplificadores e introdução a transistores. E a gente encerra por aqui, então, tendo visto aqui até a parte do amplificador com estágio tipo coletor comum.